Só que o julgamento que Jesus proíbe é o julgamento hipócrita, porque ele diz: por que você vê a trave no olho do seu irmão e não vê o cisco que está no seu olho? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho para você poder tirar o cisco do olho do irmão. E em seguida Jesus disse: não dê aos cães e aos porcos as pérolas e aquilo que é precioso. Para eu obedecer esse mandamento de Jesus, eu tenho que saber quem é porco e quem é cão. Senão, Jesus disse para não dar pérolas aos porcos. Então, eu tenho que examinar para dizer: isso aí é porco. Eu não vou dar as pérolas do Evangelho, não vou dar as verdades de Deus para essa pessoa. Nós somos chamados a não ser bestas, né? O cristão não tem que ser besta, ele não tem que ser naíve, inocentão, dizer que está tudo muito bem. Não, existe um sentido em que ele tem que ser bem crítico. Ele tem que avaliar, ele tem que analisar o que é que ele está ouvindo, porque já tem muito erro, já tem muita mentira em nome do Evangelho, em nome de Cristo espalhada pelo mundo. Muitos falsos profetas já saíram pelo mundo afora, como aqueles que estavam infestando as igrejas a quem João escreve. Em seguida, João apresenta, mais uma vez, testes que nós podemos usar para discernir quem está falando de Deus ou não, que servem para os seus leitores também e que identificam o verdadeiro cristão. E eu quero entrar nessa passagem por isso aí. 6 ou 7 marcas do verdadeiro cristão a partir desse pano de fundo que nós estamos descrevendo aqui. Então vamos lá para a primeira marca. O cristão verdadeiro, à luz de tudo isso que nós vimos, ele confessa a encarnação de Cristo. Ele confessa a encarnação de Cristo, versos 2 e 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo aquele que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Está aqui a primeira marca do verdadeiro cristão. Ele confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que Jesus era uma pessoa real, de carne e sangue, e que Deus estava nele. Quem confessa isso, de fato, vem de Deus. Quem nega que Jesus era humano, quem nega a plena humanidade de Jesus, esse aí não procede de Deus. Você pode pensar, mas que tolice, Jesus de fato era homem. Mas naquela época, essa seita que está sendo combatida aqui, ela dizia que Jesus não tinha um corpo real, que o corpo de Jesus era uma projeção, era um corpo espiritual, que você botasse a mão, você atravessaria. Ele não era material. Esses falsos mestres seguiam o espírito da época, que fazia separação entre espírito e matéria, chamado dualismo. Eles não podiam acreditar que Deus pudesse assumir um corpo humano, porque isso seria misturar espírito e matéria. E aí eles negavam que Jesus, de fato, tinha um corpo humano, tinha um corpo real e verdadeiro.